Eu ia gravar ontem o vídeo sobre o depoimento da médica lá, da infectologista Luana Araújo. Aí decidi, mudei de ideia, cheguei a fazer a capa do vídeo, né? E essa capa que vocês estão vendo aí. Eu botei uma vela, uma luz na escuridão, me lembra muito, né? Aquele subtítulo do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que era a ciência como uma vela, uma luz na escuridão. E tinha colocado isso em algum momento, eu já tinha feito essa capa, aí mudei de ideia, gravei outro vídeo, publiquei e fiquei assistindo lá a CPI, não toda ela, mas no momento que eu estava assistindo, o senador Omar Aziz pega e diz, olha, a senhora é uma luz na escuridão. Eu achei fantástico, né, que eu tinha tido a mesma ideia que ele, quer dizer, um pouco antes dele, né? Mas é interessante, aí eu queria chamar a atenção de alguns pontos do depoimento dela. O primeiro ponto diz respeito a isso. A gente está numa discussão tão boba, né, que uma pessoa que vai lá e fala o óbvio, lembra aquela, né, Nelson Rodrigues, só os profetas observam o óbvio, né, falam o óbvio, né? Ela vai lá e fala o óbvio, ela vira, né, que grande depoimento, que grande coisa. Lamento, né, mas é isso que está acontecendo. Ela foi lá falar o óbvio, né? Eu gostava muito quando ela dizia, esse negócio de cloroquina está pacificado, ninguém mais discute isso. Não se discute. Você tentou lá em algum momento, aquela coisa, tenta um medicamento, não funciona, passa para outro, não funciona, passa para outro, e por aí vai, né? A decisão de discutir isso no Brasil, ela é fomentada pelo presidente da República, não é uma decisão científica, é uma decisão política. É uma grande bobagem, né? Então era bem interessante, olha, isso está pacificado, nada disso interessa. Né? É curioso, eu tomo a minha cabeça muito científica, né? E eu tomo a minha própria experiência. Eu conheço gente que eu gosto muito, que eu convivo, que tomou, que me falou, tomou ivermectina, né? Tudo bem, quer dizer, eu não vou, né, deixar de conviver com ninguém por causa disso. As pessoas basicamente são diferentes, né? Mas é curioso que no meu caso sequer tenha passado pela cabeça tomar qualquer coisa que fosse, né? Sequer, nem procurar um médico para isso. Eu estou olhando, estou acompanhando, é uma doença, né? A única maneira de prevenir a doença, uma doença dessa natureza, é a vacina, temos que aguardar a vacina. Basicamente isso. Né? Então o que ela foi dizer? Foi isso, foi dizer lá, foi dizer isso lá. O depoimento dela se assemelha muito, porque esse outro depoimento lá atrás, o do Mandetta, né, tem um elemento político, foi ministro, né, o embate político é muito forte. Mas o Mandetta falou as mesmas coisas. Se você for lá, vai lá. Por quê? Médico assessorado por técnicos, gente com cabeça científica, seguiu o caminho da ciência. Eu me lembro que quando o Mandetta ainda era ministro, tinha esse negócio da cloroquina e ele disse, olha, alto lá, não resolve. Estava muito no início, mas não resolvia realmente, já se sabia disso. Então, esse é o ponto 1 no depoimento dela. Tá? O ponto 2 do depoimento dela, né, eu já dei muita aula de metodologia científica. Eu tenho aqui uma prateleira aqui de livros, né, de metodologia científica aplicada às ciências sociais. Esse é um livro famoso, né? Abraham Kaplan, né, a condução da pesquisa, a condução do inquérito, né, metodologia para ciências do comportamento. É um livro muito famoso, muito importante, né? Tem vários aqui de metodologia científica, livros muito bons, né? Metodologia científica é algo muito amplo, né? Muito complexo. Basicamente, né, o que ela falou, né, eu sempre falei nas minhas aulas de metodologia, ela em algum momento pega e diz no depoimento dela, dizendo o seguinte, olha, a ciência basicamente é um método. A ciência é um método. A ciência não é um conteúdo. A ciência não é a física, não é a química, não é a ciência política, né? Ela pode mudar o conteúdo, o método é o mesmo. As pessoas dizem, mas é ciências naturais, ciências sociais. O método é o mesmo. Você faz inferências descritivas e você faz inferências explicativas. E tem várias coisas que todas elas compartilham. Os dados são públicos, os dados são submetidos. Por que eles são públicos? Porque qualquer um lá pode ver, escarafunchar o dado, dizer ele foi bom, está ruim, está mal coletado, não está, isso foi feito. Então tudo na ciência tem que ser público, porque tudo... Então ela foi dando basicamente uma aula de metodologia. O que a gente viu no depoimento dela foi uma aula de metodologia científica. Daí a minha identidade com aquele depoimento.
ela pega e diz, olha, a ciência ela não tem o menor problema de dizer, olha, isso aqui ficou para trás, mudamos, a conclusão que estava lá era uma conclusão parcialmente correta, mas parcialmente errada, agora temos uma conclusão melhor. A ciência faz isso o tempo inteiro, né? Ela não fica batendo o pé numa determinada posição, né? E aí é bem interessante, vale aqui um parênteses, né? Ela deu uma aula de metodologia, basicamente uma aula de metodologia. Ela falou da substância da aula, da área dela, epidemiologia, quando falou in vitro, e aí vários elementos substantivos da área dela, mas ela, acima de tudo, falou muito de método científico, né? As partes mais importantes, tá? E aí vale para que você saiba, né, uma diferença importante, né, que causa tanta controvérsia na ciência social. Por exemplo, se você essa controvérsia agora que está acontecendo na ciência biológica, né, no caso do Brasil, que fármacos você utiliza para fazer o quê? Não é de natureza científica, ela é de natureza política. É um presidente da República que fala uma coisa sem base científica. Tá? Por que eu digo isso? Porque na metodologia científica, quando você está lidando, por exemplo, o fármaco basicamente é um elemento químico que pode ou não ter efeito em outro elemento químico, né? Isso, as visões de mundo das pessoas não importam, né? Então, o consenso é muito fácil entre os cientistas. Estou falando Bolsonaro, senador Luiz Carlos Reis, Eduardo Girão, nada disso, né? Isso não tem nada a ver com ciência, né? Então, o consenso entre eles é muito fácil, né? Porque você não tem nenhuma controvérsia que tenha a ver com a visão que a pessoa tem de mundo. Na ciência social é diferente. Então, você é capaz de saber o que causa a saída da pobreza, o que causa a pobreza, o que causa a saída da pobreza, sim, aplicando-se o método científico. Só que aí vem toda a controvérsia e a dificuldade de obtenção de consenso, porque você vai ter pessoas especializadas em utilizar o método científico para lidar com o tema da pobreza, políticas públicas, etc. Como combater a pobreza, que políticas públicas precisam ser utilizadas, só que elas vão divergir em função de utopias de sociedade que elas têm, ou de objetivos de sociedade que elas têm. Então, alguém que gostaria de viver numa sociedade liberal ou mais liberal vai dizer, olha, a maneira de combater a pobreza é dando um financiamento para que o pobre tenha o seu próprio negócio. Estou dando um exemplo, tá? Poderia ser um exemplo mais sofisticado, só estou querendo ilustrar como é que e ele poderia, de fato, encontrar cientificamente a causalidade disso aí. Ele faz uma amostra, faz lá os financiamentos e acaba descobrindo que uma parcela X das pessoas consegue sair da pobreza em função daqueles financiamentos. E uma pessoa menos liberal, mais estatista, ela vai dizer, não, você precisa de programas de transferências de renda para que a pessoa saia da pobreza. E ela vai lá e faz o experimento e dá isso também. Então é muito difícil, todas as controvérsias das ciências sociais têm muito a ver com a pessoa almejar um determinado mundo. Ela ter... E aí as perguntas, né, vão ser sempre aquelas, eu devo acreditar, eu posso acreditar. Né? Eu posso acreditar é a sua propensão maior a acreditar numa determinada conclusão. Eu devo acreditar, a propensão é menor. Alguém que é viciado em tomar café, toma muito café, se você vier com a conclusão para ela, olha, tomar muito café, a cafeína causa câncer do pulmão, ela vai pesquisar aquilo com unhas e dentes e tentar demonstrar que não. Já a pessoa que não toma café vai dizer, eu posso acreditar nisso, eu não tomo café. Né? Então, esses elementos interferem nas ciências sociais. E, do ponto de vista metodológico, para um cientista social, o que ele tem de fazer de mais importante é tentar domesticar isso. Não tem nada a ver com a Luana. Né? Isso daí praticamente não interfere. Né? Ela simplesmente sabe, né, os fatos lá, né, que combatem melhor ou combatem pior uma pandemia. E isso é um consenso entre os cientistas. Pode haver um dissenso, mas é muito mais fácil chegar a um consenso. Terceiro ponto, e último aqui, já estou caminhando para o final do vídeo, dessa discussão, ela foi para um governo, ela é bolsominion, etc. Ora, é difícil a gente, né, de novo, restringindo a nossa visão científica, só um psicólogo
entrevistando ela, poderia dizer quais as motivações, né, que a levaram ao governo, né? A única coisa que a gente pode, né, meio que deduzir é dizer, olha, ela tinha lá a expectativa de nomeação, já estava trabalhando como se estivesse nomeada, e ela queria realizar o trabalho dela, com as concepções dela, né, contra a cloroquina, a favor do distanciamento social, todas as concepções que eu concordo, que provavelmente você concorda, né? E aí, de repente, ela vê, né, que ela é defenestrada do governo, nem nomeada é, que o ministro não queria isso, e ela diz, olha, certamente, né, uma pessoa com a cabeça, com a formatação científica que ela tem, diz, não é um governo sério. Eu vim aqui somente para trabalhar, independentemente de outras motivações. Eu vim aqui, estava querendo realizar meu trabalho, e aí viram meu nome, alguém lá passou uma peneira do meu nome e viu que eu não sirvo. Isso aí não pode ser sério. Estão de brincadeira, né? É basicamente isso que aconteceu. Independe se ela, né, ela votou no Bolsonaro, provavelmente votou, tem post dela defendendo a Joyce, defendendo a Janaína Pascoal. A questão não é essa. Né? Essa questão é irrelevante, até porque ela pode, em função, a gente viu na CPI que ela bateu de frente com os senadores que defendem Bolsonaro e ela ficou alinhada, né, por razões que nós sabemos, né, óbvias, com os senadores de oposição a Bolsonaro, com o senador do PT, os senadores petistas. Então, né, pode ser que ela já tenha até mudado de voto, a intenção de voto, se alguém fizer uma pesquisa hoje com ela, e vai descobrir que ela votaria contra Bolsonaro, eventualmente votaria em Lula. Enfim, isso é irrelevante. Né? Bom, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que é de análise política.